O que levar numa expedição de caiaque? Eu estou aqui a pedidos para mostrar o que a gente do Touch Adventures leva quando vai fazer uma expedição de caiaque. A primeira parte aqui será sobre os eletrônicos. Primeiro, GoPro. Praticamente todos os vídeos que a gente posta, a gente utiliza uma GoPro. Até então, a gente levava somente uma GoPro Hero 10. Agora, os próximos vídeos terão uma GoPro 13. Então, nós levaremos duas GoPro. Essa melhor, tem um microfone melhor, tal, vai ficar comigo dentro do colete, onde normalmente eu vou colocar ela no mordedor e eu faço aquelas filmagens com mar mexido e tal. E também para falar, pois o áudio é melhor. Essa outra GoPro vai num sistema diferente que a gente vai acoplar ela no barco. Então a gente bolou um sisteminha com uma fita 3M. Esse suporte que vai ou na proa do barco lá na frente ou na popa do barco lá atrás. E dá para esticar isso aqui. Então a GoPro vai ficar por aqui. Como é que eu vou fazer para acionar essa GoPro? Compramos um controle remoto para ela, que pode ficar aqui no braço, como um relógio. E eu consigo acionar ela e ela vai começar a gravar. Dá para iniciar a gravação, desligar a GoPro. Quando eu parar numa praia, eu também posso pegar a GoPro, eu vou pegar melhor, né? Colocar no tripé e deixar numa pedra, tal, para pegar as movimentações de a gente entrando no mar, saindo no mar, montando acampamento. Então essa primeira parte é sobre as gravações. Além do celular também, que tá usando para ser filmado, que a gente utiliza para fazer os stories, tal, tirar fotos. À noite, as imagens da GoPro normalmente não ficam tão boas. De repente, a 13 tenha melhorado. A gente tem utilizado bastante as filmagens com o celular. O meu celular é um iPhone 14, filma bem à noite e tal. Os mais novos devem filmar ainda melhor. Então a gente utiliza essas três fontes de informação. Esse controle remoto da Telesim é uma marca que a gente já tem vários acessórios dessa marca para GoPro e funcionam muito bem, bem confiáveis assim. Vai ser a primeira vez que a gente utilizou, a gente já comprou faz um tempo, mas vai ser a primeira vez. Esse mordedor da GoPro ele funciona assim, ó. A gente encaixa a GoPro aqui, fecha bem. Dentro do meu colete, que depois a gente vai mostrar, tem um bolso semicircular, muito bom, que eu deixo a GoPro aqui dentro. Então, abro no mar, coloco aqui, aí fica bem bom, porque eu consigo movimentar assim para lateral, por exemplo, se eu tenho algum amigo remando do lado, a gente tem bastante liberdade, só não dá para falar durante a filmagem. Isso aqui é uma marca genérica da China, que a gente comprou na internet. Mas normalmente a gente recomenda os acessórios diretamente da GoPro, que são os melhores, mas é mais caro. Ou da Telesim, ou tem uma outra marca que a gente tem um acessório e outro. Esse aqui é um prendedor magnético. Essa outra marca, o Lanze, também é uma terceira marca muito boa, que a gente recomenda. De repente tem alguma outra, mas a gente confia nessas três. O que mais que tem de interessante? A gente percebeu que tem situações como fica respingando muita água na câmera. A gente comprou um cristalizador de vidros automotivo. A gente passa isso aqui agora na lente para evitar com que fique aquelas bolinhas, aquelas gotículas na frente da lente. Aí prejudica um pouquinho, às vezes tem as imagens lindas. As baterias da GoPro é outro assunto bastante importante. Como nós fazemos muitas filmagens e o consumo de bateria ele é bem forte, é importante ter várias baterias. Nós compramos um carregador portátil de bateria com 3 spots, onde quando a gente chega no acampamento, a gente coloca esse pacotinho aqui, esse carregador para carregar e já carrega as 3 automaticamente. Ainda indica lá se está verde ou se está vermelhinho. A gente leva 4 baterias. Uma bateria então dentro daqui e outras 3 daqui. Agora, como a gente vai ter 2 câmeras, a gente vai ter que comprar mais baterias. Por enquanto a gente só está com a bateria que vem junto com a GoPro, né? Que aparentemente a bateria da GoPro 13, a original, ela é muito boa, ela é jeitão Endurance. Antes, para a GoPro 10, a gente já havia comprado 2 baterias específicas, elas são brancas assim, ó, que são as Endurance. Elas duram muito mais tempo e elas são melhores também para a questão de temperatura. Por exemplo, a gente fez a Via Francigena na Itália, pegando temperaturas negativas com neve, e essas aguentavam bem. E outra coisa importante é sempre usar o cabo original da GoPro. Outro ponto importante, Power Bank. Isso daqui é vida para quem faz expedições de caiaque ou peregrinações. Nós temos 2 Power Banks da China, eles estão cada vez mais baratos, leves. São 2 Power Banks de 20.000 mAh. 2 é o suficiente assim, para uma remada de poucos dias. Mas mesmo assim, volta e meia numa expedição, a gente consegue encontrar pontos com eletricidade. Então a gente tem uma extensão de USB com 4 portas. Eu até recomendaria 6 portas, para gente que leva tanta coisa assim, mas 4 portas dá pro galho, que a gente utiliza para carregar todos os equipamentos, incluindo, né, os powerbanks. Quando a gente chega
sei lá, numa pousada, na casa de um amigo, a gente carrega os próprios powerbanks os dias que a gente vai dormir em ilha ou vai dormir em acampamentos selvagens. Os cartões de memória para GoPro também são importantes. Tem 3 marcas que a gente confia, que a gente já comprou tantos, né? Que é da Samsung, tem da Kingston e tem da SanDisk. Um ponto importante é sempre recomendado que vocês acessem no site da GoPro para ver quais cartões são indicados para um dado modelo de GoPro. Por exemplo, na GoPro 10, que a gente tem mais experiência, é recomendado cartões de memória de até 128 GB. O de 256 GB ele nem roda. Então, nós temos cartões de 64 ou de 128. Diversos cartões. Pois quanto maior a expedição, né, como a gente faz expedições de até 15, 20 dias, a gente leva em torno ali de 6, 7, 8 cartões. 128, alguns de 64. Para não ter que ficar... Muitas vezes a gente tem dificuldade também em fazer o upload desses arquivos, então a gente deixa tudo no próprio cartãozinho de memória. As lanternas que a gente utiliza. É importante uma lanterna de cabeça para 2 situações principais. Se acontecer de a gente precisar remar à noite, dá para pegar isso aqui, coloca a lanterna de cabeça, liga aqui e sai remando à noite, no entardecer, ou de repente se começar a remar de madrugada, né? A gente evita, mas nunca se sabe. E também quando a gente chega no acampamento, para montar barraca, para cozinhar, para catar lenha, para tudo, né? Ir no banheiro. Então, tem diversas situações onde é importante. Nas primeiras expedições, eu utilizava uma headlamp, uma lanterna de cabeça, mas de menor qualidade. Me incomodei e comprei uma melhor. Essa aqui é uma da Black Diamond, modelo 400R. Essa aqui tem uma durabilidade grande, é a prova d'água. Essa aqui é uma excelente. Então, se couber no orçamento, recomendo que vocês comprem algo nesse jeitão. A segunda lanterna é uma lanterna que eu chamo de lanterna de acampamento. Lanterna para colocar dentro da barraca ou numa área comum. Se tiver com mais gente, cozinhando, trocando ideia, tomando alguma coisa, pendura lá num galho. Então, essa lanterninha aqui é boa. Essa aqui já é uma lanterna mais antiga. E o interessante dessa lanterna é que ela também tem um dínamo. Então, se faltar energia... Ó, vermelhinho que está carregando. Mas, normalmente eu não faço isso. Eu já carrego ela diretamente no USB. Então, nós damos preferência para que os equipamentos eletrônicos sejam todos USB, porque daí fica bem mais prático. A qualquer momento a gente consegue carregar. Essa aqui é uma lanterninha da Quechua, que a gente comprou na Decathlon. E já temos anos e continua funcionando bem. Por último, o que eu acho que é o mais importante dentro dos eletrônicos. Um bom relógio. Ele nos ajuda como informações de GPS, no registro dos mapas, para depois a gente ter noção por onde é que a gente passou, para entregar a velocidade média, mas principalmente pela velocidade média instantânea, que ajuda bastante a gente na tomada de decisão, para saber se tem vazão contra, como é que está o vento, como é que está o nosso progresso e se a gente precisa alterar os planos ao longo da remada. Então, um bom relógio é fundamental. Esse aqui é um Garmin 6X Pro Sapphire, que eu comprei já faz uns 2 anos, e ele é excelente. Ele também consegue ser carregado aqui no USB, importantíssimo, extremamente resistente, à prova d'água, a bateria aguenta 20, 25 horas, nunca aconteceu de acabar. Então é importantíssimo. Em outras situações, eu usava outros relógios da Xiaomi, o Stratos 2, e já tive problema com 2, assim, 3. Mas um foi roubado. De problema mesmo, 2. Então, não recomendo. Claro, ele é um pouquinho mais caro. Esse aqui eu trouxe de fora. Comprar aqui no Brasil é um pouco mais salgado. E como é que a gente faz para armazenar todos esses acessórios dentro do caiaque? Nós utilizamos essas dry bags ou sacos estanques. Nós costumamos também sempre manter o mesmo padrão de cores, porque ajuda bastante na organização. Muitas vezes nós temos 10, 15 sacos estanques e tudo tem que ser meio rápido, é tudo muito corrido numa expedição, acorda, tem areia e tal. Então é muito importante já ir direto ao ponto. Eu sei que, por exemplo, no branco ficam as lanternas. Nesse pretinho menor fica isso, isso e aquilo. A gente tem uma caixinha da GoPro que também ajuda a dar uma proteção extra para as baterias, para as GoPros. Aí a gente coloca dentro desse saco estanque, fecha bem, com bastante calma, com bastante cuidado, para depois colocar em pontos específicos dentro do barco. Existem diversas marcas de dry bags. Essa Ocean Pack é uma que eu confio. Os primeiros sacos estanques que eu comprei já faz uns 5 anos e estão bons até hoje. Essa aqui é uma outra marca que é Nord Outdoor, que é muito boa também. Essa Waterproof também é uma boa. Esse aqui é um de 2 litros, mas a gente tem de 2 litros, de 3 litros, de 5 litros, 10 litros, 15 e 20. Existem sacos estanques de 20, 25 até 30 litros, mas eles são difíceis de serem acomodados dentro do caiaque. Então, o que eu recomendo particularmente são alguns de 2 litros, alguns de 3, até 15.
senão começa a ficar muito difícil de acomodar. E olha que a boca do caiaque do Nanook, barco que eu costumo remar, ele é grande. Então, para caiaque, deem preferência ali para 5, 10 litros, que é melhor. Ah, esqueci de falar do tripé que eu uso para fazer as gravações em terra. Então, cheguei numa praia, por exemplo, destaco aqui a GoPro, encaixo aqui, deixo gravando para gravar algumas cenas ali de montagem de acampamento, a gente tirando o barco e tal. Então, o interessante desse tripé é que ele é todo articulado, ó, isso aqui é articulado, aqui também, e ele é maleável, ele tem essas pernas maleáveis. Então, por exemplo, eu posso prender isso aqui onde eu quiser. Se eu quiser prender num galho de árvore, numa cerca, num muro, em qualquer lugar, um próprio caiaque de algum amigo. Então isso aqui ele é bem maleável, assim, eu posso pegar exatamente o frame que eu quiser. Então isso aqui é bem útil. A marca, infelizmente, não lembro. Não sei se é da Ulanzi, não estou lembrado. Outro cuidado importante, isso aqui a gente comprou mais recentemente. Ó, isso aqui é uma capa de silicone, que a gente encaixa a GoPro aqui nela. Ela não dá nenhum auxílio em questão de impermeabilidade, mas ajuda bastante caso ela caia, por exemplo. E se quiser deixar na mão, também dá essa segurança a mais, né? Então é mais a questão de proteção contra a queda. Protege um pouquinho também, que dá uma bloqueada nas entradas aqui para troca de bateria. Então também ajuda um pouquinho para não entrar água, né? Mas as GoPros têm ficado cada vez mais seguras. Eu, particularmente, não gosto de usar aquelas caixas estanques que o pessoal utiliza para navegação, para caiaque. Por quê? O áudio é bastante prejudicado uma vez que a gente tem as caixas estanques e a qualidade ela cai. Então, eu sou daqueles que eu prefiro pagar o preço de perder um equipamento a ter boas filmagens. Então, eu prefiro garantir boas filmagens, mesmo que tenha um pouquinho de risco de entrar água. E até porque nós que usamos com bastante frequência, fazemos muita expedição, muita peregrinação, essas GoPros elas não duram mais de 3 anos, assim, dificilmente, 3, 4 anos. Claro, a gente cuida. Essa aqui já está aguentando uns 2 anos e meio, eu acho. Então, já está no lucro. Pessoal, agora para remar, o que é o principal para remar é um remo. É um assunto muito amplo, existem diversos tipos de formato de remo, eu não sou especialista nisso, mas tem formatos Euro, formatos Concha, Rasmussen, formatos groenlandês, então tem diversos tipos. A gente tem alguns tipos de remo, que eu uso normalmente, que vocês vão ver nos vídeos ainda, que vocês devem ver nos vídeos. Eu tenho esse aqui da Werner. A Werner eu acho que é a principal marca de remos que tem no mundo, formato Euro. Ele tem esse Smart Shaft, que é um destacável aqui, é anatômico, então você pode ver que ele é curvo aqui, ele não é reto, fica cômodo para remar. Eu gosto muito desse remo. Ele é de carbono, muito leve, não lembro exatamente agora o peso de cabeça, mas é extremamente leve. Tem muitas variações também de tamanho da pá, isso aqui é o quanto de arrasto, o quanto de força que é necessário para remar. Eu gosto de médio para grande. Isso aqui é um excelente remo para fazer rolamento. Eu não sou especialista, mas fica mais fácil. E outro remo que a gente gosta bastante também é esses remos da Epic. Existem outras marcas também, né? Também tem esse formato Concha. Mas é um remo muito bom, extremamente leve. Esse aqui é até um pouco mais leve que o Werner. Então tem de diversos tamanhos, eles têm diversos comprimentos, diversas áreas de pá. Então esse aqui é leve, prático pra caramba, fácil de ter como remo reserva. Eu, normalmente, em expedições, eu gosto de levar 2 remos, por segurança, né? Eu costumo remar com os Epics e costumo deixar o Werner lá na frente como remo reserva. Os 2 tipos de remo, eles são muito leves, são feitos de carbono. Essas aqui são marcas internacionais, mas tem várias marcas nacionais também. A gente conhece o pessoal do remo Parsa. Eu nunca remei com os remos do Parsa, mas o Fuchs, por exemplo, fala que é muito bom. Os coletes salva-vidas. Existem diversas marcas pelo mundo afora. Nós começamos, há uns anos atrás, comprando alguns coletes pela AliExpress, coletes da China, assim. Tem esse aqui, tem um tal de Yunsup. É um coletezinho leve, simples, mas qual que é a desvantagem desses coletes? Eles não têm uma boa capacidade aqui de bolsos. E é muito importante a gente ter bolsos para deixar acessórios fora a flutuabilidade. Esse aqui tem uma flutuabilidade que não é assim tão boa. É um colete, sei lá, uma remada mais curta, uma remada mais tranquila, um marzinho bom. Esse é um colete que eu realizei as minhas primeiras expedições. Quando fui para a Ilha do Mel pela primeira vez. Esse aqui é um da China. Na época eu paguei coisa de R$100 na AliExpress. Que ele é razoável. Tem uma flutuabilidade boa e ele tem um bolso frontal que ajuda. Tá vivo até hoje. Isso aqui é interessante, ó. Ele tem um apito interno. Isso aqui ajuda. Vê se funciona ainda. Funciona. Coletezinho da China. Ou seja, principalmente nessa fase inicial, o cara não precisa ter uma condição financeira boa. Vários coletes de 80, 100 e poucos reais já são suficientes para fazer grandes expedições.
Eu já fiz muita expedição boa com esse colete aqui. Claro que a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando os equipamentos. Hoje em dia a gente já tem uns coletes melhores. Esse aqui é um que é da Ju, da Astral. Esse aqui é o Blue Jacket, né? E aí esse aqui já é outro nível. Eu gosto bastante assim. Esse bolso frontal, ele se abre todo, cabe bastante coisa, a flutuabilidade é boa, ele é bem ergonômico. Observe que essas tiras aqui, ó, fazem com que a gente tenha bastante liberdade aqui de rotação de tronco, ajuda bastante. Fácil de engatar aqui na lateral, isso aqui é uma beleza. E é bonito, né? Fica bonito nos vídeos. O meu também é da Astral, mas é o Green Jacket, que não haveria necessidade. Eu comprei porque eu achava muito bonito, a cor, tudo, tem um detalhezinho e outro, mas esse aqui é mais para águas brancas, mas funciona bem para o mar também. Recomendaria comprar o Blue Jacket ao invés do Green Jacket. Saia tem de alguns materiais, tem de neoprene ou tem de nylon. Eu prefiro neoprene. Esse aqui é uma saia da Eclipse Kayaks, do meu amigo Fux, mas existem outras marcas. Tem essa marca aqui também, ó. Isso aqui é um da SDK, tem de diversas marcas. O que é uma saia, para quem não conhece? Quem conhece pode sair já pode passar para frente. A saia a gente coloca assim. Isso aqui é o da Ju. A saia é simplesmente uma vestimenta que a gente utiliza para que não entre água dentro do cockpit. Então a gente coloca assim. Então esse aqui é a saia, o colete tem que estar por cima, né? Onde a gente se prende no caiaque. Porque quando a gente está remando e a água passa por cima, ou seja, não enche o caiaque de água. Então é basicamente para isso. Tem outras vantagens também. Dias frios, todo o lower body, aqui, toda essa parte do tronco para baixo fica quente. Então eu particularmente, é tipo usar cinto de segurança. A gente se acostuma e fica confortável. Então eu não entro no mar sem colete e sem saia. Outros equipamentos de segurança. Bomba de esgotamento manual. Para que é isso aqui? Isso aqui é para a gente tirar a água de dentro do caiaque. Por exemplo, a saia pode ter algum tipo de vazamento, começar a entrar água. Ou, de repente, eu tomei um capote, cheguei na areia, o caiaque ali, o cockpit encheu de água. Ou a gente coloca isso aqui na parte de trás, aqui do assento, ou, de repente, em cima do barco aqui, bem amarrado também, porque pode ter o risco de ela cair e tal, de voar. Cabo de reboque ou cabo de resgate, isso aqui é bem importante. Também funciona para muitas coisas. Prende ela aqui na cintura e dá para rebocar um amigo, dá para ser rebocado. Teve um dia que eu reboquei um barco, um botezinho pequenininho para um velejador, então dá para fazer algumas coisas. É um pedal float, ou um flutuador de pá de remo. Para que a gente usa isso? Para reentradas no caiaque quando o mar está um pouquinho mais agitado. Então, isso aqui serve como uma boia que a gente enche para pá do remo. Então, fica mais fácil de a gente fazer uma entrada. Isso aqui precisaria estar dentro do caiaque para mostrar exatamente. Mas isso aqui é um equipamento bem importante. Pessoas que têm muita destreza, um conhecimento bem apurado, uma técnica bem apurada, como o Fux, por exemplo, não precisa usar isso. Mas pessoas mais normais como eu, se o mar está muito ruim e eu preciso reentrar, é muito difícil de tu fazer o cowboy. Então, aí eu me sinto mais seguro com o pedal float. Luvas. Eu não tenho o hábito de usar luvas. Por isso que eu chego de expedição, eu estou só com a mão bronzeada. Mas quando está frio, ou de repente, se a pessoa tem problema com calo, eu não tenho problema com calo. A Ju, por exemplo, gosta de luvas por causa do calo. Tem essa luvinha aqui da Mormai de neoprene, que ela é leve, ela é confortável. E tem essa aqui, ó, tem outras marcas, é claro, né? Tem uma da NRS, que essa aqui é luva para quando tá muito frio. Isso aqui para remar, quando for remar na Patagônia com a Ju, aí dá para usar isso aqui, ó. Isso aqui é tipo um motoqueiro. O motoqueiro usa em dia de chuva. Né? Então essa luva aqui é uma beleza. Isso aqui é a prova de menos tantos. E tem outros tipos de luva que são aquelas mais fininhas, só de UV, que é uma possibilidade. Quando a gente está remando, a gente está totalmente exposto ao sol, exposto ao clima. Usar um boné ou um chapéu é importante. Esse chapéu aqui eu usei uma vez numa remada do Rio de Janeiro até Santos, foram 600 km, no verão, em janeiro. Tava um calor tremendo, Rio de Janeiro já é quente, no verão é pior ainda. Então isso aqui me salvou, porque protege não apenas o rosto, assim, protege o pescoço, a orelha, protege tudo. Então isso aqui, quando tá muito, muito quente, ajuda. Esse aqui eu também não entro no mar sem, é muito útil. Isso aqui é uma pescoceira, uma gola. Eu uso isso aqui pro frio, ajuda um pouco a preservar um pouco o calor, mas quando tá quente, ajuda a não se queimar. Então a gente coloca assim e protege muito o pescoço, a orelha. Dá para usar de diversas formas, né? Porque às vezes o boné, principalmente, só protege aqui a testa, né? Então isso aqui ajuda muito. Eu costumo até levar duas em expedição. Vários desses equipamentos
Às vezes eu levo 2 por higiene e tal, às vezes sujam. E também porque sempre existe a possibilidade numa expedição de tu perder um equipamento e outro. Tu ser redundante, assim, equipamentos essenciais ajuda, como é o caso do remo, né? Às vezes molha. Isso aqui é só para quem costuma realmente fazer expedição. Um dos momentos desagradáveis numa expedição é de tu acordar, ter que desmontar o equipamento e tal, tomar um café, mas quando tu vai colocar as roupas e elas estão úmidas, elas estão molhadas, principalmente com sal, esse é um momento desagradável. Então botar uma lycra molhada, já é apertada, botar isso aqui molhada, com sol, no frio, olha, é um pouquinho chato. Então ter 2 assim é um conforto a mais. Questão de vestimenta, como é que a gente vai? Eu não remo com uma camisa de algodão assim, mas cada um é cada um. Tem gente que rema e tá tudo certo, cada um faz o que quer da sua vida. Eu prefiro usar lycras, tem umas da Mormai, da Big Bom, qualquer lycra, principalmente para não ter problema com assadura. Então isso aqui me ajuda bastante. Eu particularmente, de repente pelo formato do corpo, além da lycra, eu passo até um pouquinho de vaselina, e a gente rema bastante, às vezes 30, 40, 50 quilômetros. Em água salgada, chega a ficar branca a roupa, assim. Aquilo ali, ó, com essa fricção, para gerar uma assadura é feio, já fiquei bem assado, assim, as costas e tal. Então, isso aqui ajuda um pouco. Então, uma lycra ou uma camiseta UV, essa aqui é uma propaganda aqui do Oceânicos, isso aqui é uma mão na roda. A parte de baixo, ela fica sempre para dentro do carro, as pernas elas ficam para dentro, mas eu acho mais confortável usar umas calças de lycra, tipo calça de corrida, qualquer calça. Eu acho mais confortável, fica mais quentinho e tal, mais discreto. Então até pro acampamento fica mais prático. Mas sempre quando a gente está numa expedição, a gente, quando possível, tenta dar uma enxaguada com água doce, quando consegue, e acha algum lugar para estender para outro dia pelo menos tirar o sal é importante. Não só das roupas, os remos, saia, tudo que a gente consegue dar uma enxaguada com água doce facilita bastante. Itens de higiene. O que são os itens essenciais? Protetor solar, muito importante, né? Aí tem desodorante, sabonete, repelente, não esqueçam de repelente, principalmente em acampamentos perto de mata, o arrependimento é grande. É um protetor solar de spray, então fica bem mais fácil, fecha o olho, toca bem aqui, nas mãos. Só cuidem quando passarem o protetor solar, porque depois quando a gente rema e não limpa bem a mão, fica tudo engordurado assim, e fica escorregando a mão, é meio chato, só tem que cuidar. Então essa é outra vantagem do spray. Com spray a gente não fica com a mão melecada. Sabonete, shampoo, todas essas coisas é importante. Itens para banho, isso aqui é bom. Isso aqui eu comprei baratinho, na China em algum lugar. Chega nos lugares, pendura numa árvore, ficaria ou dentro da barraca mesmo, fica prático de acessar as coisas. E quanto à comida? Comida é um assunto que depende muito de expedição para expedição. A Ju vai deixar aqui no card um exemplo de uma expedição que a gente fez, onde vai estar lá as comidas que a gente levou para o café da manhã, para a janta, para o almoço, mas depende muito de quantos dias vai perdurar essa expedição. Então, para comidas embarcadas, a gente gosta bastante de usar esses energy gels. Tem de várias marcas, assim, os preços variam. A gente costuma deixar uns 3, 4 aqui dentro. Ó. Eu gosto de levar cenoura, alguma outra fruta, claro que tem um limite aqui, né? Mas são comidas de acesso fácil, assim. Mesmo se o mar estiver ruim, dá para abrir, pegar um pouco, depois fechar, não precisa ter que ir lá abrir algum compartimento do barco. Então, esse bolso frontal, ele ajuda bastante. Eu deixo comidas de fácil acesso, o celular com uma capinha e a própria GoPro. A própria GoPro que eu uso com o mordedor, ela fica a maior parte da remada aqui dentro. Eu só utilizo isso em certos momentos da remada. Para dormir numa expedição, um saco de dormir. Esse aqui é um Deuter mais leve, assim. Se for dormir numa expedição, um clima mais frio, aí tem que ser um saco de dormir mais robusto, mais forte. Isso daqui é muita qualidade de vida. Isso aqui é um colchonete ou isolante compacto, um sleeping pad, inflável, a gente enche com a boca. Esse aqui é uma da Nature Hike, recomendo bastante. Esse aqui é de casal, ele é 2 metros por 1,20. Então, para quem tem uma barraca ali para 2, 3 lugares, isso aqui fica excelente. Ele praticamente preenche a barraca inteira. Serve como isolante térmico também. Barracas. Diferente de uma expedição terrestre, em caiaques a gente consegue carregar muito mais peso. 1 quilo, 2, 3 quilos a mais uma barraca não é um problema. Essa aqui é uma barraca que está aqui dentro, eu não vou abrir agora, mas é uma barraca da Aztec, ou Aztec, a Katmandu. Então, a barraca eu gosto também de colocar num saco estanque. Esse aqui é um saco estanque mais simples, que aí sim tem que ser maior. Então, esse aqui eu costumo botar num compartimento do barco com mais espaço. Algumas vezes eu levo algum banquinho. Esse aqui é um banquinho dobrável. Banquinho simples, banquinho de acampamento. Abre ali em 3 pontas. Isso aqui é bom também para cozinhar, principalmente quando eu tô com a Ju. Sacos estanques. Conforme eu já tinha mencionado aí, tem sacos estanques dessas marcas aqui, Ocean Pack, que é a que a gente mais tem. De 5 litros, de 10 litros. Aqui eu tenho um de 20 litros.
eu acabo não recomendando muito o uso desse de 20 litros. Mas para coisas maiores, daí até para usar um de 20 litros, fechando ele maior, aí ele ficaria próximo de um de 15. Então, às vezes eu uso de 20 litros para essas coisas maiores, como saco de dormir, colchãozinho inflável ali e tal. Uma coberta também, no inverno é bom levar uma mantinha leve, né? Bem compactado, assim, para que não ocupe muito volume. É uma mão na roda também. Tchau, tchau!